Não, precisa não, eu deixo gravando aqui. Então, muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2025, vamos retornando aqui essa atividade tão salutar em nossas vidas, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo que é patrocinado, proporcionado, né, concedido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, fica localizado aqui na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de São Pedro da Aldeia, né? Mas aí temos participantes, né, que são tarifeiros à distância, né, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas, né? E de vez em quando aparecem mais outros irmãos aí que compartilham conosco, né, esse momento tão belo, tão lindo de aprendizado, né, em torno das lições do Cristo. Então, hoje nós retornamos aí após um intervalo, né, de um recesso final de ano, sabe da nossa correria, né, no final do ano aí, então a coordenação achou por bem a gente dar esse intervalo para a gente se reorganizar aí, também dar aquele apoio, né, à família, final de ano, férias, enfim, né, um momento também aí muito importante, né, para todos nós. Mas assim a gente fica com saudoso, né, de nos reencontrar novamente para podermos estudar um pouquinho e aprender juntos, como Kardec, né, o codificador da doutrina, sugeriu sempre. Então, nós agradecemos a participação de todos, muito bom reencontrá-los e vamos em frente aí, né? Mais um ano aí de compartilhamento de ideias, de reflexões, para que a gente possa se tornar espíritos melhores. Então, muito obrigado a todos aí pela colaboração e vamos passar a palavra para a nossa irmã Rosângela, que realizará a leitura da mensagem, né, de preparação. Então, a gente pede a todos aí para que a gente possa ficar atento, né? É sempre uma mensagem salutar que nos ajuda aí a fazer essa conexão com o mais alto e, em seguida, realizaremos aí a prece com a nossa irmã Silvia. Rosângela, muito bom dia. Bom Passo a palavra para dia. você. Então, vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é a leitura 169, 169, no quadro real. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, João 17:14. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgues para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio uma ovelha ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil.
Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Ser cristianismo é esperança sublime, amor celeste é fé restauradora. É também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Gratidão, Rosângela. Mensagem Eu linda, que né? agradeço. Faz uma conexão profunda ali, guarda muita intimidade com o que a gente vai estudar hoje. Então, muito obrigado aí pela seleção, pela escolha e pela leitura, tá bom? Deus é maravilhoso. Antes, Muito bom. depois que eu li o Evangelho e estudei, eu fiz uma prece e pedi a ele uma leitura que ajudasse a gente a entender mais o Perfeito. Evangelho, que tivesse assim, bastante conexão com o estudo de Muito bom. hoje. E perfeito. Excelente. Tenho a Gratidão. agradecer. Silvia, Bom dia, irmão. É, a mensagem de Rosângela, ela dá uma palestra. Essa mensagem é impressionante e extremamente pertinente. Então, meus irmãos, né, retomando esse estudo maravilhoso, saudades de todos vocês, vamos fechar nossos olhos, elevados nos pensamentos a Deus, imaginar a figura, aquele rosto amoroso, o olhar fraterno do nosso irmão Jesus, que esteve aqui, encarnado, para demonstrar para nós, nos ensinar as leis de como devemos viver, segundo a vontade do nosso Pai, do grande Criador desse mundo. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esse retorno após o recesso, saudosos, revigorados, mas empenhados, Pai, em estudar a Tua palavra, em tentar, Pai, a cada dia, praticá-la e colocá-la na nossa vida. Hoje temos uma passagem, uma leitura, sobre como devemos utilizar os nossos bens, mas, acima de tudo, Pai, nos exemplificando que os bens maiores, os bens que nós não perdemos, são os bens celestiais. Agradecemos a todos que nos estão acompanhando, ao Gé, aos colegas que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a todos e a cada um. E assim, Pai, demos permissão de suas bênçãos para mais essa manhã, no estudo do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. graças a Deus. Então, agora preparados aí, né, ambientalizados, né, harmonizados, vamos, de fato, estudar, falar, passar a palavra aí para o nosso irmão Sandro Dutti, realizará a leitura dos itens, né, propostos para hoje. Sandrão, contigo. Muito bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Perfeito? Então, que a luz do Mestre Jesus, né, possa repousar aí em cada pensamento, né, nesse momento de estudo. Muito importante, né, a gente relembrar, muito embora a gente não leve em consideração como existe, né, uma interconexão entre os nossos pensamentos e a nossa vontade de estudar e fazer o melhor, ela se apresenta de uma maneira tão simples, até porque a nossa Assembleia aqui é uma Assembleia simples, né? Nós somos pessoas que estamos estudando, somos aprendizes, então não somos dotados de grande conhecimento do Evangelho, do contrário, nós estaremos aqui, estamos aprendendo, mas a Rosângela trouxe uma mensagem que, por si só, já encerraria o estudo, né? Porque ela traz para a gente lições que são importantes e que aprofunda ainda mais o nosso estudo de hoje.
Então, a gente vai iniciar hoje o capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e vamos trabalhar os itens 1, 2, 3 e 4. E eu preparei assim, linhas muito simples sobre o tema, para que possamos, para que não possa ser um monólogo, e que sim, a gente possa compartilhar e todos possam apresentar suas interpretações, as inspirações que eles receberam com base no estudo. Eu vou fazer a leitura do item 1, vou fazer alguns comentários, a do 2 sucessivamente, né? E aí a gente vai devagarinho avançando pelos tópicos. Então, nós iniciamos com a salvação dos ricos, que é uma passagem de Lucas 16, 13, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E o 2 diz: então aproximou-se dele um mancebo e disse: ô mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E ainda uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe por um buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí esse texto é de Mateus 19, de 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25 e Marcos de 17 a 25. São as referências que encontramos aí no Novo Testamento. E aí, apenas alguns comentários, né? Esse texto, né, ele inicia falando sobre a questão da presença do homem, né, considerando dois caminhos a seguir. Um deles, Deus, outro Mamon. Mamon como uma figura, uma quimera, né, talvez aí um tipo de uma versão de uma palavra grega, que também vem do hebraico antigo, né, que representa dinheiro, riqueza, né, tratado por outras civilizações. Na verdade, é a dicotomia que vivemos no mundo quando encarnados, se damos mais ênfase, né, às oportunidades que recebemos quando encarnamos, que são de fruto espiritual, ou se damos ênfase às oportunidades materiais. Como colocar dentro de uma experiência material as duas possibilidades sem que uma fira a outra? Os textos, na sequência, eles, de certa forma, trazem explicações nesse sentido. O próprio Livro dos Espíritos também apresenta algumas explicações sobre a questão da riqueza e da pobreza, mas a verdade é que Deus, e todos devem concordar, Deus não cria nada que seja ruim, nada que seja mal. Então, todas as coisas que existem no solo da nossa terra, no ar da nossa terra, no mar, todas as coisas que existem. Meu áudio está baixo? O áudio está ruim? Vê algum comentário aqui? Está ruim meu áudio? Não, Sandrão, eu até achei que o meu fone aqui estava ruim, mas eu percebi que o áudio era aqui do notebook mesmo. O meu estava perfeito. Ah, beleza. Maravilha. Perfeito. Vou continuar com o raciocínio, então. Desculpa.
Então, tudo que existe na face da Terra, de certa forma, criado por Deus, não tem nunca uma natureza ruim. Logo, dinheiro, riqueza, ele, de certa forma, também não vai ter esse mesmo efeito. O efeito que dá do bom e do mal, ele é criado por nós. Então, esse primeiro tópico, 1 e 2, mais precisamente o 2, ele diz respeito, inclusive, à questão do apego às riquezas, a necessidade, né, que a gente tem, que é extrapolado pela vaidade, que é trazido aí pela necessidade da ganância, o querer mais, a necessidade do não compartilhamento com os outros irmãos que tendem, que venham a ter necessidade. Então, é importante que a gente tenha, nesse contexto, até da forma como Jesus passa o ensinamento, né? Ele já sabia exatamente que aquele irmãozinho que lhe procurou, que ele ainda não estava pronto para abrir mão de seus bens, porque ele ainda era muito apegado a eles. Então, ele já sabia aquilo, porque Deus conhece tudo que reside dentro do nosso coração. Jesus, então, né, na sua experiência carnal, conhecia cada um de nós profundamente. Então, esse ponto. A questão que também chama a atenção, que virou depois um ditado popular, a questão do camelo, né, não passar por um buraco da agulha, não. No aramaico antigo, no hebraico antigo aramaico, muitas palavras se pareciam, né? Então, existe já um estudo que fala que talvez a palavra não seja, de certo, um camelo, que seja realmente o cabo da linha, né, que já é difícil realmente você colocar, né, a linha dentro do buraco da agulha, então, talvez tenha tido uma corruptela do nome nesse sentido. Por quê? Porque cria também um efeito visual também, quando você fala do caminho, a dificuldade de se passar no caminho. Ou seja, o teor do impossível, né? Mas naquela época haviam muitas palavras que se pareciam, que tinham a mesma fonética, talvez, a mesma escrita, fonética não a mesma escrita, mas que apresentavam significados diferentes, né? Então, esse é um ponto também que é muito importante, que a gente precisa ter essa atenção. Então, o apego às riquezas, ele vai nos levar a uma série de desdobramentos, né, que fazem com que a gente perca a atenção nas coisas que são espirituais, que são os verdadeiros tesouros, e nos colocam fixados aos tesouros transitórios, né, aquilo que, de fato, a gente não leva para a nossa eternidade. Certo? Então, esses são os itens 1 e 2, se você não esqueci nada. Perfeito. Item 3, preservar-se da avareza. E aí começa o texto. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Assim que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza, mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, esta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Esse também é um trecho de Lucas, de 13 a 21. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão importante sobre quais são os verdadeiros tesouros que nós acumulamos, né, em nossos corações. Quais são os verdadeiros tesouros que acumulamos em nossas vidas? Como está, né, a nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor? Como a gente vem trabalhando esse contexto, né, do irmão que está ao nosso lado, aquele que precisa do nosso apoio, às vezes só de uma palavra.
Ou será que nós estamos preocupados tão somente nas necessidades materiais? Não é verdade? E veja, é muito importante falar que todos nós temos, né, as nossas necessidades materiais porque estamos vivendo encarnados em um mundo material. Seria hipocrisia da nossa parte, né, dizer que não é importante a nossa jornada encarnatória, destacássemos alguma atenção para esse sentido. Não é isso, certo? Não é esse o conceito. Precisamos ter, na verdade, o equilíbrio. O equilíbrio é a palavra que talvez seja o norteador de tudo, né? O Evangelho, né, que Jesus deixou para nós, que a Rosângela, no seu texto, fez diversos apontamentos que se remetem a vários e vários trechos do Evangelho, né, que, se olharmos com atenção e estudarmos com a nossa mente voltada para o pensamento refletivo, né, espiritual, que é o pensamento voltado para a nossa imortalidade, é verdadeiro mapa cartográfico, né, que nos leva, que nos conduz aí aos caminhos do progresso. A cartografia certa, deixa eu só botar aqui, a cartografia certa que nos leva aos melhores caminhos. Isso não nos impede, né, de buscarmos o progresso financeiro, que dará um melhor sustento à nossa família, que poderá nos proporcionar de dar benefícios e apoio a outros irmãos que estão ao nosso redor. Ou, do contrário, acreditamos que todos os ricos são maus, que todos os ricos que têm muito dinheiro, que são bilionários, que eles efetivamente são maus. Alguns ajudam milhares de pessoas, né? Tem milhares de pessoas na sua folha de pagamento que ajudam, que dão benefícios, que apoiam. Tem gente que sai daqui e vai para países que têm piores condições de vida para construir casas, para fazer trabalhos de saneamento na região. Então, a gente precisa entender que não é que seja a regra. Nós estamos caminhando, né, um trajeto, um percurso de aprendizado. Nós tivemos a palestra de sexta-feira, né, com o nosso irmão Luiz Celso, que ele falou muito bem disso. Ele falou muito bem disso. Existem pessoas que estão trabalhando para o bem. E essas pessoas que estão trabalhando para o bem, elas estão lá fazendo a sua parte. A gente precisa acreditar que nós temos ainda como nosso condutor Cristo. Né? O mal não pode chamar mais a nossa atenção do que todas as outras pessoas que estão fazendo bem. Então, devemos focar nisso. Apesar de que a gente, muitas das vezes, se fixa nisso por conta da velocidade das informações, da internet, a gente acaba realmente se deixando levar. Mas é um exercício diário. Né? É um exercício diário. Nesse sentido, né, a gente entender que esse irmão aqui, a questão de preservar-se da avareza, diz respeito a que tipo de tesouros que a gente dá valor, né? Quais são as verdadeiras importâncias que damos, né, àquilo que nós constituímos como tesouro. E aqui, ó, só para fazer um breve comentário, deixa eu localizar aqui, tem um final, trecho final de um livro, Chico. O texto é Riqueza e Felicidade. E o finalzinho diz assim, esse texto é de Emmanuel, tá? E diz assim: lembra-te, pois, que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam. Chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então, nesse sentido, né, com esse textinho só para fazer um arremate aqui no item 3, como é importante que a gente passe a perceber e enxergar, né, o tipo de tesouro que, de fato, nós estamos guardando lá no nosso cofrinho. E aí, leia-se o cofrinho aqui, né, a nossa consciência, né, a gente trabalhar, né, os sentimentos bons, porque a prosperidade financeira, ela talvez não seja para nós nesse momento, né, por conta das provas que devemos passar, mas nós temos riquezas maiores que, se trabalhadas de forma consciente, ela acaba por substituir essa riqueza, porque ela nos dá uma sensação de bem-estar
porque quem está ao lado de Cristo de forma verdadeira, ele não teme coisa alguma. Então, esse é um ponto que eu queria concluir do 3. Vamos para o item 4. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ouvir, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi se hospedar em casa de homem de má vida. Veja-se, aí ele fala de sua explicação dos publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo em 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, esse trecho ele é muito, muito interessante. Eu dei uma olhada aqui, a palavra sicômoro, né, que na verdade é uma árvore, tá? Tem uma representação de árvore. Tá? E esse texto ele é muito interessante e deixa claro o seguinte, né? Não importa a multidão que está à sua volta, Jesus foi ao teu encontro, ele sabe quem é você. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus foi ali, naquele momento, para ir de encontro ao Zaqueu. E no final ele fala: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, de fato, naquele momento, essa passagem deixa claro que Jesus foi ali com um propósito exclusivo de ir em busca do Zaqueu. Então, Jesus sabe quem somos, Jesus sabe o que fizemos, Jesus sabe o que fazemos, ele sabe, inclusive, o porvir, muito embora o porvir dependa das nossas ações pautadas em nosso livre-arbítrio. Nós definimos, né, o rumo que daremos à nossa vida, mas Jesus sabe o que temos em nosso coração, no sentido de que podemos fazer à frente. O que temos de possível para fazer? Não é verdade? Então, Jesus conhece aquilo que podemos fazer, aquilo que podemos proporcionar, né, de fato. E aí, Jesus visita Zaqueu e fica aquela dúvida, né? Eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer exatamente a frase. Zaqueu recebeu a boa nova. O que será que Zaqueu fez depois? O que será que fazemos quando estamos recebendo a visita de Jesus? Como podemos trabalhar a boa nova em nossos corações após recebermos a visita de Jesus? Recebemos a visita de Jesus diariamente? Diariamente estamos em contato com o Mestre? Diariamente temos acesso à boa nova? Então, essas são perguntas que devemos fazer. E aí me lembrei de um trecho também, que é o seguinte. Saulo era perseguidor de Jesus, tá certo? Através de Estevão, ele teve uma mudança completa em sua vida. E aí ele passa a ser Paulo. Paulo é exemplo de trabalho, é exemplo de devoção, é exemplo de fé, é exemplo de caridade. Ou seja, um homem que tinha uma postura arredia, rebelde, agressiva, mesmo assim, foi lá, Jesus, através de seus instrumentos, foi lá e tocou Paulo, porque sabia o que ele tinha dentro do seu coração, sabia o que ele podia oferecer e trabalhar. Logo, todos nós também temos essas possibilidades dentro de nós, não é verdade? Por fim, porque a leitura foi grande, né, eu queria deixar com vocês um pensamento sobre o texto, que é o seguinte: quando falamos de servir a Deus é mamon, quando falamos da riqueza, essa riqueza, ela é só a riqueza do rico? Será que não existe nenhum pobre
que se coloca à disposição de servir Mamon, quando vemos, quando vemos pessoas em situação de crime, né, que hoje em dia, pelas redes sociais, fazem ostentação de dinheiro, de poder, né, mas que vêm de uma camada mais baixa, será que eles servem a Deus ou ao Mamon? Como é que a gente pode considerar isso? Então, nesse sentido, veja que não somente o rico, por conta de ter o dinheiro já constituído, mas qualquer um de nós que não utilizamos o poder, o dinheiro, as nossas ações de maneira correta, nós estamos servindo também a Mamon. Não é só o rico. Qualquer um de nós, qualquer um de nós. Dinheiro, poder, inteligência, razão, todos são itens neutros. Nós é que trazemos impactos, positivos ou negativos, a determinados bens. Lembremos-nos que Deus não constitui nada de mal na Terra. Tudo que Ele faz é bom, para o nosso benefício. E aí, apenas para concluir, fazer a leitura aqui, Rosângela, só para te dizer que o livro Caminho, Verdade e Vida é um dos meus preferidos, tá? E aí vou finalizar aqui com o item 24, Tesouro Enferrujado. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos da obra para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedido a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente a ponto de emoção transitória dos sentimentos materiais, a beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé, organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência e criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala da dificuldade para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados e constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então é isso, meus irmãos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Gratidão, Sandrão, pela participação aí. Muito bom aí a síntese, né? Gostaria muito de ter essa habilidade de ser, assim, fazer um resumo tão curto, mas profundo nas ideias, atacando ali as essências, né? Isso é muito importante, né? É, Você comentou várias coisas aí interessantes e esse fechamento aí é maravilhoso, né? Esse item que nós iniciamos hoje, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, é muito interessante, né? E aí a gente agradece a Kardec, né, por colocar ele logo após, né, a gente ter estudado fora da caridade não há salvação, né? Então eu fico imaginando assim a capacidade que Kardec teve naquele momento, né? A gente sabe da preparação dele, né? De colocar cada item ali, cada assunto importantíssimo, né, para o nosso desenvolvimento. E vamos adentrar em um capítulo assim bem interessante, será sempre atual em nossas vidas, né? Porque nós vivemos essa questão aí, como você falou, né? Nós somos espíritos, né? Nós somos seres espirituais vivenciando, né? Uma experiência material, uma experiência carnal, e nós precisamos também, em dado momento, vivenciar essas experiências, né, de cunho material. E a riqueza, né, o dinheiro, está, inserido nesse contexto em que estamos atualmente, né, encarnados, né, no mundo físico. Então, assim, em dado momento, né, durante a sua passagem aqui, né, Jesus, governador do orbe, deixou como legado o seu evangelho, né? É o conjunto aí de lições que nos levaria à felicidade plena, né? O reino dos céus, que nós já aprendemos, não está aqui nem acolá, né? Está dentro de nós. E aí na passagem aqui do jovem, ele fala, né?
que para o jovem obter o reino dos céus, né, que se desfizesse, né, dos seus bens materiais e o seguisse, né? Porque Jesus, como você falou, Sam, sabia, né, do que poderia acontecer quando nós nos apegamos aos bens materiais, que são conquistas passageiras, né, efêmeras, né, quando na verdade a nossa atenção deve ser realmente a conquista para a alma, né? Então, reconhecendo a nossa imaturidade espiritual, a nossa falta de conhecimento profundo da essência, né, das suas lições, ele nos promete que no futuro enviaria um outro consolador, né, um outro esclarecedor, para que pudesse, né, nos ensinar e nos esclarecer de fato o que realmente ele gostaria de passar para a gente e que a gente naquela época não tinha condições, né, de compreender. A questão da bondade, a questão da indulgência, a questão do perdão, do amor, né, que é a lei que rege todo o universo infinito, né, criado por Deus. Então, pois bem, é chegado esse momento, né? O Espiritismo está aí, né? Reúne todos os elementos para facilitar a nossa compreensão acerca do propósito, né, de cada coisa que acontece, como você falou, tudo no universo tem uma razão de ser. Então, a doutrina espírita, ela é bela, né, ela é valorosa em nossas vidas por conta disso, ela nos traz esses elementos que vão ajudando a nossa compreensão do propósito de cada coisa que há inserida, né, à nossa volta, na sociedade como um todo, né, e das ocasiões, né, das situações da nossa própria existência, né? A doutrina dos espíritos nos revela a verdade de um modo diferente do que estávamos habituados a entender, né? Por conta de outras escolas religiosas que passamos aí ao longo das nossas existências, né? Então, ela traz com muita lucidez esclarecimentos acerca de cada coisa e a riqueza não seria diferente. Então, ela nos traz e demonstra as características do seu remetente, que é Jesus. Tudo que o Espiritismo revela, tudo que o Espiritismo nos explica, nos esclarece, tem a chancela, né? Tem a marca, a assinatura do Cristo, né? Que é o esclarecimento e a consolação sempre, né? Então, por essa razão, em se tratando da riqueza dos bens materiais, nós espíritas cristãos, né, já temos condições plenas de compreender que o dinheiro não é nocivo, como nós aprendemos, né, há um tempo atrás, né, que as riquezas materiais são malditas, né? Pelo contrário, o dinheiro, quando bem adquirido e empregado, é de fato uma bênção, né? Porque é uma concessão de Deus. Então, lembremos que no mundo físico, é a partir dos recursos financeiros que o homem, né, que nós nos desenvolvemos, né? Desenvolvemos as ciências, né? Proporcionando uma rede de serviços que contribui para a evolução material do planeta, né? Aí a gente pode citar os medicamentos, os impostos, as pesquisas, os meios de transporte, os meios de comunicação. Olha que belo, o que seria, né, do nosso estudo se não houvesse, né, um emprego do dinheiro para financiar aqui, né, a nossa conta, né, a conta da internet, o pagamento dos impostos, enfim, realmente o dinheiro, quando bem aplicado, é uma benção. Então, o que seria, né, se não fosse o dinheiro para patrocinar tudo isso? E um exemplo, né, como atribuir essa maldição da riqueza a um empresário, e aí reforça aí o que o Sandro falou, né, dos empresários que proporcionam bem-estar, e é justamente isso que eu anotei, né? Como é que a gente pode atribuir a maldição, né, a riqueza de uma pessoa, né, que se esforça, que trabalha arduamente ali, honestamente, né, diuturnamente, para desenvolver um determinado serviço para a sociedade como um todo, gerando emprego e bem-estar para inúmeras famílias por meio do trabalho digno. Não tem como, não tem como. Depende realmente da intenção, né? Então, vamos perceber que a questão do dinheiro não é a existência em si dela, né? É um emprego que os homens, né, que nós fazemos a partir dele. Então, três reflexõezinhas para a gente entrar aqui nos comentários dos itens ali, né? Então, o dinheiro
hoje em nossas vidas representa algo nocivo ou é um instrumento para a nossa própria evolução, né? Então, fica aqui. A energia que empregamos hoje na busca do dinheiro, né, das conquistas materiais, é a razão da nossa existência? Ou é só mais uma das atividades, das umas experiências que a gente precisa aplicar, né, nessa existência aqui, nessa passagem? E a última, né, reflexão: diante da perda de algum bem material, seja lá status social, riqueza, bens materiais, heranças, né? Olha só a herança, né? Quantas e quantas famílias são dilaceradas, né? Vivem em pleno conflito, em constante conflito, melhor dizendo, por conta de heranças, né? São bens, né, transitórios, né? Então, diante da perda de tudo isso, como está a nossa reação, né? Nós aceitamos tranquilamente, mantendo o equilíbrio, como o Sandro bem falou, iniciou a fala falando do equilíbrio. A gente mantém um equilíbrio diante dessas perdas, ou ficamos doentes, né? Desenvolvendo ali, remoendo, né? Reacendendo aquela chama negativa, da cobiça, né? Do egoísmo, né? E aí, como está, né? Como nós nos deparamos com essas situações? Então, enfim, meus irmãos, fazendo um breve resumo, né, desse assunto aí, os próximos, né, os próximos itens a gente vai falar também sobre isso. Então, eu quis fazer um apanhado inicial para que a gente possa realmente compreender que a riqueza não é um problema. A riqueza é uma bênção desde que nós temos responsabilidade, desde que nós temos consciência do emprego dela, né? Não tornar a riqueza algo para nos prender, para nos escravizar. Pelo contrário, que seja um instrumento de libertação, de progresso para nós e para aqueles que convivem conosco na sociedade. Então, os três itens, né, que Kardec nos passa, a salvação dos ricos, preservar da avareza, e Jesus em casa de Zaqueu, está mergulhado nesse universo aí, né, de conquista de bens materiais. Muitas das vezes nós perdemos muito tempo na ânsia, né, de adquirir os bens, né, de adquirir o ter, quando na verdade a nossa o verdadeiro propósito existencial seria a busca do ser, né? Ser um bom filho, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, né? Ser um cidadão de bem, né? Ser um trabalhador do Cristo em prol aí da coletividade, né? Então, quando nós nos depararmos com a situação que os nossos bens materiais, os bens que nós adquirimos, possa ser instrumento de lenitivo à dor alheia, que jamais titubeamos, que jamais nos apeguemos a esses bens, porque, como o Sandro bem falou, quanto mais a gente se desprende, né, desses bens, maiores são as chances que nós temos de viver em paz, de conquistar o reino dos céus, né? Então, só fazer um comentário aqui acerca da salvação do rico, né? Jesus, ali nesse ponto, o meu entendimento é que ele sinaliza o quanto realmente é difícil para os homens, né, se desprender dos bens materiais, né? Isso é um trabalho contínuo, um trabalho que nós precisamos ter para ir nos libertando desse apego, porque, como eu falei, a nossa busca, né, eu acredito que tenha que ser pelos tesouros não amoedados, conquistas da alma, que são aquisições das virtudes. Essa sim, a ferrugem e as traças não vão destruir. É, Preservar-se da avareza, né? Que é o apego excessivo do dinheiro, da riqueza, né? A cobiça, esse ardente desejo que nós desenvolvemos em possuir ou conquistar algo, né? Que a gente tenha esse equilíbrio aí. E Jesus nos alerta, né, sobre isso, para a gente se preservar disso, porque a colheita não será agradável, né? Então, porque nenhuma da riqueza material pertence de fato a nós, né? Pertence ao homem. A qualquer momento nós podemos perder tudo isso que nós conquistamos aqui na Terra, porque realmente a nossa conquista eterna, a conquista permanente
são as conquistas da alma, como nós falamos, né? Fenômenos da natureza, enfermidades, roubos, furtos, são coisas que podem acontecer a qualquer momento e assim levando tudo isso que a gente acha que é nosso, quando na verdade nós somos apenas usufrutuários dos bens divinos, né, que nos são concedidos. E para finalizar, essa questão da casa de Jesus na casa de Zaqueu, para mim é uma das lições, né, mais assim belas de Jesus, porque Zaqueu representa a sociedade como um todo, né? A sociedade que ainda está é, cega, né, que está adormecida quanto à questão da ética, da moral. Nós agora que estamos despertando para isso, né, basta ver a nossa política, né, os nossos irmãos que se encontram na condição, né, de dirigentes de todas as esferas, né, o quanta dificuldade que nós temos em equilibrar isso, né, o bem público, né, de encontro às nossas conquistas pessoais. Então, equilibrar isso, né, com responsabilidade ainda é muito difícil. E Zaqueu, né, Jesus sabia que a gente ia precisar de uma lição dessa e traz esse exemplo, né, que Zaqueu sobe, né, ou seja, ele ascende, ele deseja, né, subir para ver o Cristo, né? Porque se nós nos colocarmos sempre abaixo, né, não colocando a nossa fronte para o alto, para os benfeitores, a gente não vai conseguir, né? A gente precisa desse apoio dos benfeitores, então por isso a prece é importante, de a gente pedir forças, né? Pedir para que esses benfeitores nos acompanhem, para a gente conseguir nos libertar dessas nossas imperfeições, dessas nossas viciações. Então, quando Jesus adentra a casa de Mateus, ou de Zaqueu, melhor dizendo, ali ele leva o lenitivo, né? Para surpresa de todos, né? Como é que o Cristo, né? Como é que o Messias pode se misturar com essas pessoas, né? Tão odiadas? É ali que Jesus simboliza, né? Que ele adentrará a casa de todos, de ricos, de pobres, de brancos, de pretos, né? De altos e baixos, de corruptos e de pessoas éticas, porque Jesus veio para todos. Cada um pode, né? Buscar a sua melhora, a sua conquista na figura do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, para que a gente possa ter a oportunidade de ouvir outros companheiros, eu passo aqui, abro a palavra. Acho que a Denise tinha sinalizado ali, não sei se foi por engano, ou se a irmã quer nos trazer alguma reflexão, algum apontamento. Não, gratidão aí por nos ouvir e desculpa aí se a gente foi repetitivo. Bom dia, irmãos, bom dia. Bom dia. Fazer um comentário aqui, que essa semana, né, eu fui questionada por uma pessoa e fez a seguinte pergunta, e acabou que o estudo até sobre isso. Por que que Deus é tão bom e obriga nós a amá-lo acima de tudo, né? A pessoa fez essa pergunta, mas Deus não é tão bom? Por que que ele te obriga a amá-lo? Porque toda pessoa boa ela já deve ser amada, né? Essa obrigação. E isso mexeu comigo, da pessoa ter me perguntado isso. E eu dei a resposta a ela que estava dentro do meu coração. Eu falei, olha, a gente quando serve a Deus, a forma que Deus mostrou ao mundo, que é a forma de amá-lo, foi enviando o seu Filho. E os exemplos que Jesus nos mostrou. O Evangelho, né, que Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai, né, se não for através do Evangelho. Desse amor, desse perdão, da gente perdoar. E esse amor que nós temos que ter a Deus acima de tudo, ele é um amor que nos protege. O Evangelho é uma proteção que nós temos, né? Não ter vícios, não matarás, não roubarás. Quanto você cumpriu o Evangelho de Jesus, você se afasta de problemas, né? Não é tão ruim assim, né? Igual algumas pessoas pensam que não tem religião, até porque essa pessoa era ateu que me fez essa pergunta. Eu digo que ateu entende mais de Bíblia do que quem está dentro do próprio Evangelho. Mas é interessante como as pessoas elas acham que isso é uma imposição, né? Ai, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, é uma coisa muito imposta, imperativa. Talvez as pessoas não vejam que isso as protege, né? Seguir o Evangelho é uma forma de proteção. Você evita problemas na sua vida.
Os 10 mandamentos eles trazem isso para a gente. Jesus Cristo traz isso para a gente, de você perdoar, de você amar, de você não ter avareza, igual está aí, de você não ser apegado a dinheiro. Tudo isso evita problemas, né? E nós temos que ter essa consciência. E não achar que é uma imposição de Deus. Olha, você tem que me amar, como se Deus também fosse, né? Como se fala de Mamon, você fala de uma figura, de uma estátua, de um Deus morto. E o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele não impõe a gente a isso, apenas ele nos diz, é uma forma de Deus, é o amor, né, de Deus dizer para a gente assim, quando você me seguir, você não terá, você continuará tendo problemas, mas são problemas que você não causou. Quando eu não amo a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, eu causo problemas para mim mesmo. É uma forma de nós protegermos a nós mesmos, nós temos que ter essa consciência, né, para não passar como uma coisa, não é um amor, quando amar a Deus acima de todas as coisas. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas cria guerras, cria conflitos, porque está amando dinheiro, está sendo avarento, não tem o dom da caridade, porque é apegado ao dinheiro, não pode doar para o outro, não se doa. Então, eu respondi a pessoa assim, porque eu achei tão interessante essa pergunta, né? Porque é que Deus obriga a gente a amá-lo. Eu achei, Deus não me obriga a amá-lo, eu amo porque eu amo. Eu amo porque eu amo, porque eu vejo o resultado dele todos os dias na minha vida. Nós estamos aqui hoje, nós estamos estudando porque Deus existe. Ele enviou o seu filho, ele enviou o seu amor. O maior amor de Deus para nós é o nosso amigo e irmão Jesus. Então, essa pergunta foi me feita. Eu não ia nem comentar, mas eu achei interessante que foi me feita justamente no dia que o Sandro colocou, né? Que nós estaremos voltando. Essa pergunta foi me feita. Eu achei tão interessante como as pessoas têm dúvida, né, em relação a isso, essa parte de amar a Deus acima de todas as coisas. Não sei se eu me fiz entender, mas eu tinha que falar isso, porque ocorreu Com essa certeza, situação. com certeza fez e a gente agradece aí você compartilhar essa experiência, né? Você sempre traz um exemplo, né, das coisas que você vivencia, das situações, e isso é muito bom, porque realmente a gente consegue visualizar na prática, né, algumas situações aqui que a gente fala tanto, né, fala tanto, mas que na prática realmente a gente tem que demonstrar, né, pelo menos tentar demonstrar o que realmente a doutrina nos ensina. E não foi diferente de você com a pergunta dessa. Não é uma pergunta fácil, para mim não seria tão fácil responder, porque ela é bem profunda, né? Mas graças a Deus aí você inspirado aí pelo seu anjo guardião conseguiu aí, né, de uma forma para mim brilhante, dar a resposta, né, para aquela pessoa ali que te abordou, né? Aí durante a sua resposta você comentou sobre lei divina, né? Jesus, que Deus é isso, Deus é a lei, né? E aí a gente remete lá ao Livro dos Espíritos, né? O 614, quando Kardec pergunta realmente da lei divina, né? O que seria, o que se deve entender pela lei natural, né? Que aí a espiritualidade responde, né? Que a lei natural é a lei de Deus, é o próprio Deus. Deus ele estabelece as suas leis, né? É, que são fixas, né? São leis que não mudam, né? Elas são perfeitas, né? E que toda vez que as suas criaturas, nós, espíritos, né, conscientes, nos afastamos dela, colheremos frutos desagradáveis. Basicamente, você explicou isso para sua amiga, né? Enfim, para essa pessoa que te fez essa pergunta. Então, que a gente tenha sempre em mente, né? Que o amor que a gente pode, o maior amor que a gente pode demonstrar a Deus é a obediência às suas leis. Porque obedecendo às leis de Deus, que é a lei do amor, a lei da harmonia, né? A gente pode realmente estar demonstrando, né? A nossa obediência, a nossa adoração, né? E o nosso próprio amor pelo nosso Criador. Muito bom. Mais alguém? Deixa eu dar uma palavrinha. Por favor. Oi, bom dia. Então, durante o estudo eu fiz umas anotações aqui, mas comentando em cima dessa situação que a Denise trouxe, né? Eu acho que ela falou que a pessoa é um ateu, né? Enfim,
Eu acho que ateu ou não ateu, hoje a gente vive um avanço tecnológico da ciência, com tantas imagens aí maravilhosas do universo observável, né? Porque a gente ainda não tem tecnologia avançada para ir além. E é tão impressionante você olhar para todo o funcionamento do cosmos, dos planetas, dos sistemas, enfim, de tudo que nos cerca, da perfeição de tudo, de como tudo gira, como tudo tem tempo, como tudo é tão perfeito e se encaixa, e que a pessoa acredite que tudo isso é mero acaso, que não existe uma inteligência suprema que, que, que coordena tudo isso, que é o responsável por tudo isso. E na própria livro dos Espíritos, né, que pergunta o que é Deus, resumidamente aqui, é a inteligência suprema, né? Então, assim, às vezes são pessoas que nunca pararam para refletir ou para avaliar tudo de belo, tudo de como tudo é tão perfeito, como tudo se encaixa, o nosso corpo, o nosso organismo, o funcionamento do nosso organismo, as plantas, os fungos, toda a natureza, tudo que há no planeta e fora dele, para que a gente não perceba que existe uma mão aí, existe uma inteligência que fez com toda essa perfeição. Então, por que eu amo a Deus? Por que eu adoro a Deus? Por que Deus é tudo? Porque tudo isso de que a gente tem é criação de Deus. Outros dão outras denominações, o arquiteto do universo, a grande energia cósmica, que não importa o nome. Nós chamamos de Deus, nós o entendemos como grande criador divino que nos deu essa oportunidade, nos dá essa oportunidade de estar aqui evoluindo, fazendo bem. Então, assim, com relação a esse comentário da Denise, dessa situação, eu queria falar isso. E com relação à questão dos tesouros, né, eu me vi aqui já pela segunda vez, graças a Deus, nesse estudo maravilhoso que nós temos, já é a segunda vez que eu estou passando por esse capítulo, de não se pode servir a Deus e a Mamon. E realmente, tem uma passagem, eu acho que não sei se eu não gravo o nome, gente, eu sou péssima, não sou igual vocês, não, de André Luiz, enfim, que diz que quando a gente chega ao mundo espiritual, ninguém vai perguntar qual era a nossa religião, quantos carros nós tivemos, se eu andava na moda. Não, o que vai ser perguntado para a gente é quanto bem a gente praticou aqui na Terra. Então, se a gente consegue fazer o bem, seja materialmente ou espiritualmente, esse bem que a gente faz, que a gente compartilha, porque eu já acho que o bem a gente não faz, ele é compartilhado. Quando a gente faz o bem, a gente se sente tão bem, que é um compartilhamento. É isso que importa. São os verdadeiros tesouros, porque a gente, né, quando o nosso corpo aqui ele desencarna, e a gente fez isso, né, o tempo todo, o que se leva? A gente não escolhe nem a roupa que veste. Mas chegando lá no mundo espiritual, a única coisa que a gente vai ter foi o que nós vivemos. Nós experimentamos e experienciamos para nós e para o próximo. Então, é tão óbvio, né? E as riquezas que as pessoas têm, como foi falado, ou te falou, Sandra Santos, né, Beatriz, como aplicar as riquezas, como aplicar os valores que nós acumulamos. Então, se eles são bem aplicados, se eles nós precisamos alimentar o nosso corpo, né, cuidar da nossa casa, do nosso bem-estar, e podemos ajudar o outro. Então, realmente, o dinheiro ele não é uma maldição, ele é uma bênção, como disse Sandra. Então, basta saber administrar. Então, eram esses comentários que eu queria fazer, que realmente acaba sendo redundante, mas foram minhas reflexões. Gratidão, Silvia. Como nós falamos, toda participação é importante, né? Não há nenhum comentário aqui que não seja relevante, porque
estudar coletivamente é isso, né? Estudar em grupo, em equipe, é bom assim, porque cada palavra é interessante, né? Às vezes um irmão ali discorre, né? Igual como eu fiz aqui, 10 minutos, né? A gente não consegue captar em um comentário de duas palavras numa frase. Você trouxe aí, né, uma citação, a gente pesquisou aqui rapidinho, de Chico Xavier, vou até colocar aqui, Chico Xavier, que resume muito bem também o que a gente está estudando, né? Quando chegarmos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar qual a nossa religião, né? Ou seja, vai nos perguntar de fato, né? Que é a nossa própria consciência perguntando, isso é bom, né? A gente sempre ressaltar, mas quanto bem praticou na terra. E é isso mesmo. E isso aí é a nossa riqueza, né? É o que vamos levar para a nossa pátria verdadeira, porque estamos aqui de passagem, nada aqui nos pertence, né? Como falamos, somos usufrutuados, mas quando regressarmos para a pátria espiritual, lá a gente vai poder utilizar, né? Os nossos recursos que são próprios, né? Que são os nossos, que são as nossas virtudes. E aí, é, detentores, né, dessa riqueza imaterial, mais riqueza do espírito, vamos colher os frutos das nossas, né, semeaduras, das nossas passagens nos planos físicos, para gozar desses bens, né, dessa conquista na parte espiritual. E aí, onde vamos morar, com quem vamos conviver, qual universo que vai estar lá nos abraçando. Então, isso tudo vai fazer parte disso, né? Dessa conquista. Então, gratidão por lembrar dessa passagem de Chico tão bela aí, que realmente coaduna aí com o que a gente está estudando. Mais alguém? É porque, na verdade, não, assim, eu estendi a pergunta, né, essa frase, não vão te perguntar a sua religião, nem vão te perguntar quantos carros você teve, Sim, que status social você, né? sim, sim, Enfim, todas as coisas materiais. sim, sim. Fazendo aí a conexão com a pergunta, né, que fizeram a Denise, né? Realmente. Então, muito bom. Perfeito. É só o currículo, né? Que a gente vai levar o currículo espiritual. Sim, Dessas e de outras, né? Que a gente vai, só vai levar isso, Silvio, o currículo espiritual. Que é isso que nós temos que nos preocupar, né? Menina, O que adorei. estará nesse Já currículo? anotar, currículo espiritual. eu gosto muito, meus irmãos, vocês vão lembrar que isso aí, volta e meia, passa aí na timeline, aí, nas nossas redes sociais. É uma imagem que tem assim uma sepultura, aí tá aquele ser que representa a morte, né, com o foice na mão e tal, e vem um camarada, né, paletó, gravata, não sei por que essa figura desse homem, né, com paletó e gravata, com duas bolsas assim, cheias, né, de dinheiro, gordas assim, dinheiro meio que passando pelas festas ali, a gente, o ilustrador ali deu esse destaque, né, que ele estava levando ali, né, dinheiro, né, para a sepultura e a morte, né, fala assim para ele, né, indica, pode deixar, aqui não leva nada. Então, isso meio que simboliza isso, que vamos deixar tudo aqui. Uma coisa interessante que eu ouvi recentemente, e aí, Silvio, eu acho que, acredito que seja do André Luiz, pelo menos foi o que a palestrante falou, né? Que André Luiz, em alguma obra, ele sinaliza que, explicando o porquê há tantos conflitos por conta de posses, né? De heranças, né? Famílias aí brigando, levam décadas e décadas, né? Um inventário, né? Que é um instrumento aí legal, e aí o Santo pode falar com mais propriedade disso, né? Instrumento legal para que a gente possa repartir, né? Esses bens, enfim, para os herdeiros, né? E aí tem famílias que passam 10, 20, 30, 40, 60 anos e não conseguem dividir. Ou seja, aqueles herdeiros, né, se vão, né, desencarnam, outros na mesma família renascem, né, reencarnam, e aí, meus irmãos, ele diz, né, que muitas das vezes os embates, né, as dificuldades de se resolver a questão legal de um de uma herança, né? De um inventário, melhor dizendo, é por conta disso.
porque quem deve usufruir daqueles bens não é filho nem neto, é o próprio ser que construiu honestamente, né? E que ele vai voltar, né? Reencarnar para utilizar daquilo ali, dos bens que ele conquistou, né? Com seu trabalho. Então, olha a visão, né? Que a doutrina também nos esclarece, porque muitas das vezes a gente pode ficar nesse embate, né? Caramba, como é que pode um patrimônio aí jogado? Não, não é jogado, não. Tudo está nas leis de Deus, tudo está em perfeita harmonia. Quem vai gozar dos benefícios daqueles bens é a pessoa, né? É o espírito que trabalhou honestamente para adquiri-lo. Talvez não seja nessa existência, mas em outra. Então, isso aí é muito legal, essa visão, né? Eu, eu não tinha ainda estudado ou passado por essa. É, Mas interessante isso aí, né? é, Pensando bem, realmente. Por isso, alguns inventários duram aí 10, 15, 20 anos. exatamente. Muito legal mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Bom dia, bom dia a todos. Estou vendo que a sala está cheia. Quero dar boas-vindas a todos que chegaram. E esse estudo eu achei interessante, depois de todas as falas, né, de todos, que eles estão ligados pelo tema da riqueza, né? E a gente percebe que Jesus, quando ele pronuncia, embora às vezes pareça assim uma observação dura, né? Como Jesus pôde dizer assim? E a gente já viu isso até quando ele convida, quando ele está na casa de um discípulo, se não me engano, é Pedro, conversando, e chega a mãe e os irmãos e falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e a casa estava cheia. E Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Parece uma coisa dura, como se estivesse renegando. E não é isso, né? Jesus, em nenhum momento, é só amor e gratidão pela mãe, pelos irmãos que não o entendiam, mas ele sempre quis evidenciar alguma coisa, algum sentido, que foi a família universal, que todos nós somos irmãos. E então, dessa forma, a gente percebe isso em todo o contexto do Evangelho. Então, nessas orientações desse capítulo 16, foi isso também. A gente nunca pode assim se prender só à letra, mas à sua profundidade, ao que Jesus quis dizer nas entrelinhas, né? Então, o primeiro foi o exemplo de alguém que está muito arraigado realmente ao possuir, ao ter. Como ele abandonaria tudo para seguir Jesus? Ele achou aquilo muito difícil. E às vezes acontece também com a gente, né? No encarnado, se você fala: meu Deus, eu não posso abdicar de tudo. Mas aí tem um parênteses. Por quê? Como nós estamos encarnados, e tem aquela figura de Zaqueu, que foi justamente o oposto, muito rico, mas se elevou moral, ética e espiritualmente, a ponto de abdicar de parte dos seus bens para trazer o benefício ao outro. Então, são dois extremos, né? E tanto é que Jesus diz: a essa casa houve a salvação. Quer dizer, esse coração despertou para a necessidade de não só ter, mas de repartir. E é isso que a gente percebe, porque, como encarnados, nós temos necessidades. Nós estamos num plano em que a matéria faz parte de nós. Nós não somos só o espírito, é um espírito encarnado, né, na matéria. Então, é necessário que nós atendamos às nossas necessidades materiais também, mas elas não podem suprir totalmente a nossa atenção. Elas não podem ser só elas. Nós temos que ter o despertar, o carinho espiritual conosco, de aprimorar a nossa sensibilidade, o nosso despertar. Então, que nós saibamos, na posição que ocuparmos, necessária à nossa evolução, que o Pai nos concede, seja na pobreza, na dificuldade ou na avareza, ter mais ou pelo trabalho digno, conseguir também, às vezes é como o Sandro disse, né? A herança, às vezes chega uma herança, quer dizer, que era para você receber. Então vem um valor, mas que você saiba atender às necessidades que lhe chegam também de outros corações. Então, é importante, como foi dito aqui também, o equilíbrio nessa postura.
né? Não é errado você ter alguma abastança, alguma possibilidade maior material ou não. O bonito de toda a experiência corpórea é nós a utilizarmos com um olhar mais fraternal, mais como uma família universal que somos. E é muito interessante isso, porque o dinheiro ele tem que ser um meio de nos ajudar, um meio de ajudar o outro. E André Luiz fala muito sobre isso, e toda a nossa literatura também espírita, né? Então, no livro dos Espíritos, por exemplo, eu achei muito interessante na questão 533, que faz essa. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos podem, porque tanta gente pede para ser rico, né? Tanta gente pede para ter fortuna, concursos, jogos, né? Então, os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados para esse efeito? Os espíritos ajudam a pessoa a ser rica? E aí eles dizem algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Kardec pergunta, ele diz, assim, uns e outros, isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem nos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Quer dizer, é uma prova muito árdua essa da riqueza. Então, a gente tem, assim, que ter muita moderação em fazer pedidos dessa ordem, né? E no livro O Consolador, na questão 131, eu achei muito bonito também, de Emmanuel, que ele pergunta como adquire experiência o espírito encarnado. E ele diz que a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material. É indispensável a manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, quer dizer, tudo é uma experiência para nós, buscando a nossa evolução, a nossa perfeição, que a gente sempre se ligue ao mundo espiritual, ao Cristo, aos bons espíritos, para a gente ter o discernimento, o equilíbrio, para dentro de cada situação agirmos de conformidade, que quando nós nos analisarmos, como diz Santo Agostinho, a gente possa se sentir bem com o que fez, com o que pensou, com o que praticou, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Alessandra, sua valorosa contribuição, sempre enriquecida aí das obras, né? Que norteia sempre o nosso estudo também, isso é muito bom, né? São referências que realmente a gente tem que levar em consideração, né? Adoro muito quando você nos traz aí essa participação tão bela aí, citando essas referências, né? Confesso que fiquei aqui pensativo quando você falou, né, que realmente o dinheiro, né, a espiritualidade nos revela que é um meio, né, que podemos ajudar os semelhantes, né? Então que a gente tenha essa consciência, né, que a gente compreenda que todos nós, né, como diz a mensagem, e eu anotei aqui quem foi que falou, foi o Sandro, né, na citação de Emmanuel, né? Todos somos ricos de alguma coisa, e de fato é isso. Porque todos nós, independente da condição que nós estamos, nós podemos ser instrumentos de Deus na vida daquela pessoa, né? A gente pode, de inúmeras formas, ajudar, né? Então, que a gente esteja sempre conectado com o mais alto, para que a gente desperte no momento certo e ajude a todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, porque certamente nada nos acontece por acaso. E aí finaliza aqui a minha participação, ainda pegando um gancho da fala da Alessandra, né? A riqueza, como ela nos bem lembrou, é uma das provas mais difíceis, né? Porque, de fato, né, se não houver equilíbrio, sensatez da nossa parte, realmente é uma porta larga, é, é uma oportunidade que teremos, né, de cair nas tentações. E que tentações são essas, né? As nossas próprias viciações, né? As nossas dificuldades que todos nós temos. Então, por isso que muitos espíritos não pedem isso durante o planejamento reencarnatório,
porque lá na parte espiritual nós temos uma percepção melhor de quem nós somos, né? E lá nós somos, tem uma equipe, né, para nos orientar, para planejar o nosso retorno, né, à esfera física. Então, certamente, algum benfeitor, o nosso anjo guardião, ele nos faz lembrar isso, né, que nós temos essa dificuldade. Então, é uma prova que são poucos, né, que escolhem passar por conta disso, né, da facilidade que tem aqui de realmente de desviar o caminho. Por conta dessa dificuldade, é que a gente tem que, né, exercitar a indulgência, né, a compreensão para com os outros, né, para aqueles nossos irmãos que não conseguem suportar, né, e caem, né, nas tentações diante dos bens, né, enormes que tem de ordem financeira, né? Mas que a gente realmente não esqueça que dentre eles também tem muitos que conseguem superar essas dificuldades e ser instrumentos de Deus na vida de tantos outros, né? Desenvolvendo as ciências que nos proporciona aí o bem-estar coletivo, né? E assim o progresso material. Meus irmãos, estamos chegando próximo do momento aqui, do término do nosso estudo. Nós perguntamos se tem alguém que queira ali participar, fazendo um comentário rápido, para que a gente possa, de fato, passar para a nossa prece de encerramento. Assim, a nossa fala, né, cada comentário, ele obedece, né, assim, o início, o meio e o fim. Então, o nosso estudo, basicamente, os nossos próprios comentários já é um resumo, né, de tudo que a gente falou, mas que realmente essa lição aí a gente vai, como a gente falou, né, vai tratar disso nos capítulos, para ir sedimentando, né, essa lição do Cristo em nossos corações, para que a gente vá se desapegando aí das coisas do, 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 da terra, né, das coisas materiais, né, e observando sempre as nossas conquistas espirituais. Mais alguém gostaria de falar alguma coisinha? Oi, Sandro. Na verdade, muitas Eu, reflexões, muitas coisas para a gente pensar, né? Todo mundo, cada um colocando a sua. Mas agora eu só queria pedir o seguinte: nós estamos com uma amiga minha lá do coral, a Denise Nessara lá. Nesse momento, ela deve estar colocando um marca-passo. Então, eu queria que a gente, no final, envolvesse essa nossa irmã querida que está louca para voltar. E nós queremos esperar ela lá no nosso coral, esse é o momento, né? Gratidão. nós que te agradecemos aí a lembrança dessa irmã querida. Vamos desenvolver sim a nossa irmã. Então, vamos caminhando aqui para a nossa prece de encerramento, na esperança que todos estejam bem, que todos tenham aproveitado, né, as reflexões, os comentários. Fala, Sandrão. Aproveitar que vamos desenvolver a nossa irmã Denise e que temos a presença hoje da nossa irmã Aline Vargas na sala, que a gente possa envolver também a nossa irmãzinha Maria Eduarda, que acabou de sair do hospital, né? Está em casa se recuperando. A gente coloca ela nas preces também para que ela possa receber aí a nossa comunhão de energias aí. Isso. Bem lembrado, Sandrão. Meus irmãos, então, nesse clima de paz e tranquilidade que envolve a todos, agradecemos a Deus, ao nosso Pai Celestial, por esta oportunidade bendita que Ele nos concede de retornarmos o nosso encontro fraterno das manhãs de domingo, para estudarmos as suas leis por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Mestre Jesus, a quem nós nesse momento suplicamos e agradecemos a presença ao nosso lado, nos abraçando com carinho. Mas, Mestre Jesus, pedintes como ainda somos do teu amor, da sua atenção, nós pedimos para que a falange do Dr. Bezerra de Menezes, os técnicos do plano sideral, inspirem e acompanhem os procedimentos cirúrgicos de todos os nossos irmãos que estão neste momento aguardando nos estabelecimentos de saúde, nos hospitais, nas clínicas. Lembramos com muito carinho da nossa irmã Denise, servidora da nossa casa, integrante do coral, que a espiritualidade amiga envolva
aos técnicos, aos profissionais do mundo físico que realizará o procedimento cirúrgico dessa irmãzinha. Da mesma forma como nós agradecemos a todos os benfeitores que envolveram, que dirigiram os procedimentos cirúrgicos da nossa pequena Duda, Maria Eduarda Vargas, passou também por procedimento cirúrgico recentemente, e também da nossa irmã, da nossa Lídia Gomes dos Santos, também frequentadora do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que todos esses nossos irmãos recebam o nosso carinho, que tenham uma boa recuperação, para que logo em breve estejam conosco, né, vivenciando as experiências conosco. E pedimos por toda a humanidade, Mestre Jesus, pedimos para os nossos irmãos que se colocam na condição de dirigentes do bem público, aos dirigentes de nações, em especial aquelas que neste momento encontram-se em embates, em conflitos bélicos, que esses nossos irmãos sejam tocados pelo teu amor, Senhor, a reacender a chama da fraternidade que momentaneamente encontra-se adormecida nesses corações, porque todos nós somos essência, todos nós temos a essência de Deus em nós, porque fomos criados por amor e com amor. Perdoa-nos, perdoa nós, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas viciações, os nossos delírios. O Senhor que nos conhece profundamente, sabe o nosso desejo, Senhor, de melhorar a nossa conduta moral, a nossa conduta ética, para tornarmos, Senhor, realmente imagem e semelhança de Ti. Guarda-nos, Senhor, na santa paz, abençoa a todos, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Isso. Bom domingo a Meus todos. irmãos, Bom quanta domingo. felicidade. Desejo a todos aí um bom domingo, que bom que a casa está cheia, que permaneça assim, a gente aqui focado, né, em aprender um tanto mais, e toda participação será bem-vinda, né? Toda pessoa aqui, né, valorosa, né? E aí cumprimentamos a nossa irmã Luciane, Ângela, Aline, Guise, que está aí com o vídeo, né? Assim, fechado, mas que o nomezinho aparece aqui. Então, gratidão pela participação. Vou só fazer um print aqui da tela para que a gente possa compartilhar e guardar, né, esse momento com tanto carinho. Peço ao Sandrão aí para fazer também, porque se der algum problema aqui, a gente tem a foto reserva aí, tá? Então, no 3, 2, 1. Bom Beleza. domingo, meus irmãos. Bom Bom domingo. domingo. Bom Bom domingo, boa domingo, semana para gente. todos. Bom Domingo Bom Um também. beijo para todo Valeu. mundo. Muita saúde. Bom domingo. Com Deus. Valeu, Ângela. Tudo de bom, irmã. Sai daqui, tá? Obrigada.